Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu queria mostrar para vocês a minha rotina, o meu dia a dia com a Maria Rita. Muita gente não sabe que eu tenho a Maria Rita, outras pessoas sabem disso. Porém, eu assisto muito YouTube, vejo muitos vídeos de mães que cuidam de crianças que são deficientes, cada uma com a sua deficiência, né? E eu acho muito legal esse tipo de rotina e às vezes acaba ajudando muito a gente que tem crianças com deficiência, né? Às vezes ideias que algumas mães têm e a gente pega aquela ideia pra gente e usa dentro de casa com os nossos, né? Então hoje eu queria mostrar pra vocês a minha rotina com a Maria Rita, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Aqui o guarda-roupa, a penteadeirinha dela, onde tem os produtos dela. Aqui só tem coisinha dela. As roupinhas dela, aqui o balde de roupa é separado do meu e da minha outra filha. Um lixinho para colocar os resíduos dela, tudo. Então tudo separadinho, nada misturado com o nosso, tá? Aqui é a minha cama. Aqui as coisinhas dela, que eu coloquei no cantinho, fralda, equipos, né? E frascos. E aqui o bercinho dela, ó. Tá vendo? O bercinho dela bem fofinho. Tem um mosquiteiro pra cuidar dela. E aqui é a Maria Rita. Maria Rita nasceu de 28 semanas, com 650 gramas. Nasceu em 2002. 2002 não, 2002 é a minha maior. Ela nasceu em 2007, em janeiro. E agora em janeiro, dia 11, ela fez 15 aninhos já. Ó o tamanhozão dela. Ela é uma moçona bem grandona. Ó. Uma moçona bem grandona. E não enxerga muito bem, mas ela não é totalmente ceguinha, tá vendo? Ela tem um olho lindo. Mas ela não enxerga muito bem. Ela tem reflexo à luz, né? Luz forte no olhinho dela, mas ela não enxerga a gente muito bem. Às vezes eu vou dar um beijo nela e ela se assusta, né? Então, porque ela não tá vendo a gente se aproximar, tá? Mas ela interage muito com a gente, ó, falando com vocês, ela só ouvindo, ó, querendo rir. Escuta muito bem, né? Ela tem paralisia cerebral, por conta das sequelas do parto, né? Eu tive pré-eclâmpsia, então tudo isso veio pra ela, né? Quase que nós duas fomos no dia do parto dela, né? Eu com 5 meses e comecei a ter contração, e eu já sabia que era contração, porque eu tenho a minha mais velha de 19 anos, e só que eu segurei mais, né? Da minha primeira filha, deu a primeira dor, a primeira cólica, eu já corri no hospital. Fiquei quase o dia todo pra ter ela com dor. E essa daqui não, essa daqui eu já segurei um pouco mais em casa, esperei a dor apertar mais pra ir. Mas nem precisou muito. Cheguei no hospital, era em torno de 9h30, por aí tive ela às 11 e pouquinho, por conta do tamanho dela. E assim, tava com uma pressão lá nas alturas. Os médicos não estavam conseguindo mais achar os batimentos do coração dela. E eles chegaram pra mim e falaram que ela estava morta dentro da minha barriga. Tinham 4 médicos ao meu redor e todos eles na máquina de ultrassom procurando os batimentos e falaram que infelizmente ela tinha morrido dentro da minha barriga. Mas que o meu corpo já estava fazendo a parte de expulsar ela, né, de parto, né. E aí ela nasceu. E chegando nessa hora, os médicos ressuscitaram ela e já levaram ela para UTI neonatal. Foi muito rápido. Eu só olhei para o lado, vi, perguntei se era menino ou menina, e eles me falaram que era uma menina, né? Bem desnutrida, bem pequena. Eu descobri a gravidez dela, já estava com quase 3 meses, né? E durou 2 meses só. Passei em 2 consultas com o médico. Mas de lá pra cá, desde quando eu descobri, eu já tava tendo pressão alta, escapes, ia no médico. Então a minha gravidez foi uma gravidez considerada de risco, né? Que era pra eu estar indo toda semana ver pressão, porque ela tava oscilando muito.
E tinha dia que eu passava mal, tinha dia que eu ficava super bem, não tive barriga, muita gente nem sabia que eu estava grávida, né? Foi tudo muito rápido, foi tudo muito, assim, foi muito rápido. E aí eu fiquei 3 meses com ela no hospital, até ela pegar mais peso, no mínimo uns 2 quilos para fazer uma cirurgia que é a hidrocefalia, né? Então, para quem não sabe, é aquela maquininha que é colocado dentro do crânio dela para sugar a água que o cérebro automaticamente faz. Foi feito aqui, aí tem um caninho aqui que é colocado no organismo dela, né? Onde ele expulsa esse líquido que tira daqui. Se não fizer isso, a cabecinha dela fica muito grande. Acho que vocês já viram crianças, né, que não conseguiram achar no início essa doença e ficam com a cabeça bem grandona. Ela chegou a ficar um pouquinho com a cabeça bem grande, mas aí, como ela era recém-nascida, deu tempo de fazer a cirurgia e fazer essa correção e colocar esse dreno aí, tá? Até hoje ela tem esse dreno aqui, que ajuda muito ela para drenar essa água do cérebro dela, tá? Após 3 anos de vida, a gente descobriu que ela tem laringomalásia. A nossa laringe, ela é um caninho, ela é resistente, um pouquinho durinha, e com isso ela começou a respirar e começou a fazer aquele som de ronco, mas que não saía do nariz, saía daqui. Ou seja, quando ela respirava, fechava, né? E isso traz muito desconforto, ela não conseguia comer bem, começou a emagrecer muito, e aí eu levei ela ao médico. Chegando lá no médico, ele falou que tinha que operar ela também já estava com alguns problemas de sangue, de vitamina, e aí acabaram internando ela. Internando ela, foi feito a cirurgia para colocar tráqueo, né? E também a sondinha para ela se alimentar. Normalmente uma criança que põe a tráqueo, em seguida ela já põe a sondinha, porque dificilmente eles conseguem se alimentar pela boquinha, tá? Olha só a alegria dela. E aí ela se recuperou, né? Ficou mais um tempinho no hospital e eu todo esse tempo lá, desde quando ela nasceu. E recuperou, veio para casa. Ainda voltou umas 3 vezes, né? Pro hospital, por conta dos ambientes diferentes, né? De hospital, casa, né? Tem aquela bactéria, aquele fungo que por mais que a gente cuida, sempre eles pegam, não tem jeito. E agora já tem um tempinho que ela não é internada mais, né? O nosso cuidado com ela é muito grande, né? Tem que ser um cuidado extremo com ela, por conta de bactérias, fungos, essas coisas. E não é fácil, né? Só quem sabe, quem tem, que sabe que não é fácil a gente cuidar de uma criança como essa, né? Ela toma todo o tempo, né? Ela é full time, ela é o tempo inteiro com você. Ela não é uma criança que dá trabalho, né? Por exemplo, que chora, que grita. Não, ela é isso daqui que vocês estão vendo, ó. É só dar comidinha pra ela, é só trocar ela de lugar. Eu troco ela de decúbito a cada 3 horas, junto com a alimentação dela. Então ela come a cada 3 horas, eu venho aqui, troco ela pra baixo. Troco a fraldinha dela e assim vai sucessivamente. Então ela não tem nenhum machucadinho no corpo, ó, com 15 anos de idade. Já quis aparecer, quis ficar vermelhinho, né? Quando já começa a dar sinais de escara, tudo, mas a gente já cuidando, tá? Já cuidando, fazendo massagem. Ela já fez bastante fisioterapia no passado, né? E aí ela não precisou fazer mais. Ela é um pouquinho atrofiadinha, ó. Ela fica com os bracinhos só assim, a mãozinha, tá vendo? E a perna dela não estica muito, assim, não fica retinha, né? Mas ela era para ser mais atrofiadinha. Então, por conta da fisioterapia que a gente fez nela, ajudou bastante ela não ser tão aquela atrofiada assim que fica machucando, né? E ela rindo. E é isso. E hoje a Maria mais cresce do que engorda. É normal de criança assim também, tá? Não é normal. Eles crescem bastante e engordam um pouco, né? Mas ela já foi uma criança muito desnutrida, ela era muito ruim para pegar peso, ela não tinha uma facilidade para pegar peso, né? Então a gente
Ela não come uma comida assim especial, né, para o probleminha dela. Ela não precisa ficar comendo tomando leites especiais. Eu faço dieta dela em casa mesmo, com verduras, legumes e tal. Também faço a parte de doce, né, que é um mingauzinho dela, um Neston não, um Mucilon, que eu uso. Também a água, né, água é importante dar também. Tudo isso nesse intervalo de 3 horas, né. E eles não pegam peso assim porque comem direitinho, não adianta, é deles mesmo isso, né? Mas ela já foi pior do que isso daqui. Ela já teve, assim, uma vez que ficou bem esquelética mesmo, né? Foi aí quando eu corri com ela pro hospital. E aí foi quando eu descobri a laringomalásia, que era isso que tava deixando ela, emagrecendo ela muito. E aí quando ela colocou a GTM, né? Quando ela colocou a GTM, foi que ela deu uma engordada. Os médicos mesmo falam isso, né? Falam, olha, mãe, agora ela vai. E é dito e feito. Mas eles crescem muito, ela tá imensa. Pra pegar ela no colo, ela não usa cadeira de rodas, né? No momento ela não usa, mas ela já teve. Ela não usa cadeira de rodas porque ela começou a ter escoliose nas costas, que é aquela corcundinha, né? Que eles costumam ter, então ficou impossível dela ficar sentada na cadeira de rodas, né? E não deu pra fazer outra porque uma cadeira dessa é muito cara. E então todo o meu a minha movimentação com ela para ir para algum lugar é tudo no colo, tá? É tudo no colo. Aqui para ela ficar sentadinha eu coloco mais travesseiros aqui para ela ficar em decúbito mais alto, né? Do que o normal, do que eu costumo deixá-la. E tudo isso é essa locomoção minha com ela por conta da escoliose dela, que até para fazer exames que ela precisa ficar deitadinha é um pouco mais difícil, porque é bem aparente a escoliose dela, né? Ela é tortinha para um ladinho, então isso afeta até a parte do pulmão dela também, comprime ele. Mas ela não precisa ficar em oxigênio, nada disso. Ela tem uma saturação de 89, mas ela não fica desconfortável, tá vendo? Dá pra ver que às vezes ela puxa um pouquinho mais, mas ela não fica desconfortável. Então eu tenho um oxímetro aqui, às vezes quando eu acho que ela tá mais ofegante, eu venho, vejo como é que tá e dou uma inalação dela com sorinho. Ela tem umas bombinhas ali que ela usa, mas é quando ela tá mais resfriadinha, pra ajudar ela a respirar melhor, né? E é isso, eu quero mostrar pra vocês, vou tentar fazer a minha rotina com ela todo dia, né? E mostrar pra vocês como eu faço pra dar banho nela, o que eu faço após o banho, quais são os alimentos que ela come, tá bom? Eu vou mostrar isso pra vocês ao decorrer da semana e vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Eu peço para que vocês curtem os vídeos, comentem, façam perguntas, me dê dicas, né? A gente aprende muito quando a gente troca ideias com pessoas que vivem a mesma vida que a gente, tá bom? Compartilhem também, se inscrevam no canal. Vai ajudar muito, né? A gente vai ajudar muito a Maria. Maria Rita agradece vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada, viu?